prova que eu vou comentar é a prova amarela, para vocês saberem direitinho, né, e conferirem o gabarito de maneira correta. Então vamos lá. A primeira questão, a questão de número 91, apresentou um cartoon e para este cartoon nós tínhamos a pergunta que era a seguinte, né? No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para quê? Então, como a gente sempre diz, você deve ler tudo, né? Todas as letrinhas, por menores que elas sejam. Então, lá em cima no cartoon, o que a gente tinha? O aviso, reports due today, ou seja, os trabalhos, né, devem ser entregues hoje, o prazo final hoje. E aí a aluna diz para a professora o quê? Que, né, o trabalho dela é sobre o quão importante é economizar papel, eletricidade e outros recursos, né, outras fontes. Eu o enviarei telepaticamente. Então, ela está apresentando argumentos à aluna para quê? Para convencer de que fez o relatório solicitado. Para a prova 91, para a prova amarela, esta questão 91 tinha como resposta a letra E. O próximo texto da questão 92 é um texto tirado da revista Speak Up e falava da relação entre o grau de escolaridade e a propensão das pessoas a terem problemas cardíacos. E a pergunta era a seguinte: em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que, a resposta é a letra E, maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. Você podia encontrar isso lá no finalzinho do texto, né? As pessoas que saem, que abandonam a escola antes dos 16 anos, têm 5 vezes mais chances de terem um ataque cardíaco e morrer do que aqueles que têm formação universitária. O próximo texto, para a questão 93, é um texto informativo da área tecnológica. Lembra que a gente sempre discute o quê? Que texto sobre tecnologia aparece bastante nas provas. Esse é um texto da BBC. E a pergunta era a seguinte: o projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado, letra D de dado, a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram. No segundo parágrafo do texto, está lá, né, bem, ou seja, como a gente diz, é spoon feeding, comida na boca, porque está ipsis literis a resposta. The Mappiness website says, né? Então, o website lá do Mappiness, né, o mapeamento da felicidade, diz: nós estamos especificamente interessados em saber como a felicidade das pessoas é afetada pelo local onde elas se encontram. Para a próxima questão, questão 94, nós tínhamos uma letra de música igual ao ano passado. O ano passado, que nós tivemos o primeiro exame, nós também tínhamos uma letra de música, que era do Coldplay. Esse ano é uma letra de música do Bob Marley. E para esta letra, né, da música aí, a música War, a pergunta era a seguinte: Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre, letra B de bola, a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Bom, se você prestasse atenção lá na letra da música, no final da primeira estrofe, o último verso, Everywhere is war, né? Em todos os lugares há guerra. No final da terceira estrofe também repete o mesmo verso, Everywhere is war, né? A mesma coisa, em todos os lugares há guerra. Então ele está falando exatamente da questão da persistência. E onde que eu acho a questão das diferenças raciais e sociais? Logo no começo da letra da música, primeiro verso, né? Até que a filosofia aí, né, que diz o quê? Que uma raça é superior e outra é inferior, né, seja aí finalmente
permanentemente desacreditada e abandonada, e aí ele diz o verso que eu já te disse, né? Ou seja, em todos os lugares há a guerra está em todos os lugares. E na próxima estrofe, aí ele vai falar da questão o quê? Social, né? Até que não haja mais cidadãos de primeira classe e segunda classe em nenhuma nação, até que a cor da pele de um homem, né, não seja mais importante do que a cor dos seus olhos, eu digo guerra. Tá? Então, só para justificar aí a nossa alternativa, letra B. E a última questão da prova, que eu particularmente acho que deve ter sido a que que apresentou assim, um nível, né, de interpretação maior para o aluno, é exatamente a tirinha do Garfield. Por quê? Porque é uma questão de humor, mas é um humor sofisticado, requintado, ou seja, é diferente do tipo de humor que nós brasileiros estamos acostumados. Então, na tirinha, o que a gente tem? O John vira para o Garfield e diz: você se lembra da minha ex-namorada, a Jodelle? Aí ele fala assim, ele acrescenta, aquela, a louca. E aí o Garfield, né, no pensamento, né, como se dissesse assim, olha, você vai ter que ser mais específico. A tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque, letra D de dado, Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca, né, como louca. Bem, qual é a análise geral da prova? A prova desse ano, em relação à do ano passado, a gente pode dizer assim que ela foi mais sofisticada, até na escolha aí dos textos e dos gêneros, né? Uma prova que a gente pode dizer de nível médio, bem elaborada e, conforme já havia comentado, né, a escolha de gêneros diferentes, né, um cartoon, uma tirinha, um texto científico, uma letra de música e um texto informativo da área tecnológica. Então isso mostra que o aluno tem que ter repertório, não só linguístico, mas também repertório em relação aos vários gêneros que circulam no mundo. Mas, com certeza, quem tem o hábito de leitura deve ter tido um bom resultado na prova.